Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E esse lugar aqui é casa de adoração. Esse lugar aqui, meu irmão, é o lugar onde você aprende para colocar em prática lá fora o que o Senhor tem ensinado. Que você possa ser igreja do Senhor, povo lindo, igreja do Senhor, povo santo. Nós estamos aqui essa noite num só corpo, numa só voz, cantando que Ele é poderoso e Ele pode fazer novas todas as coisas. Ah, irmão, eu creio. A pandemia não desanimou a igreja. As lutas, as perseguições não param a igreja. A igreja se manteve de portas abertas, cumprindo a sua função, que é levar a esperança ao coração contrito. Nós estamos aqui para cantar essa verdade. Deus é fiel. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Quem crê? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cante a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o lockdown não parou a igreja do Senhor. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos, cante com fé com a gente, vamos lá. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aplauda ao Senhor Jesus. Estamos de pé, Senhor. Aleluia. Adorado é. Meu Deus. Boa noite, graça e paz. Quero convidar a todos a juntamente comigo orar para que nós tenhamos a palavra do Senhor neste momento. Senhor, graças te dou
Abençoa, Pai, a vida dos teus filhos, que a tua glória, a tua graça venha tocar em seus corações. Sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia e que o Senhor é Deus poderoso para falar conosco. Em meio a tantas turbulências, em tantas discussões e conturbações políticas em nosso país, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa igreja, cuidado dos nossos irmãos e que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre suas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de ter louvado o Senhor nesta noite e também te agradeço, Pai, pelas contribuições dos Teus filhos que têm ajudado a manter esta casa. Toque seus corações, fortaleça a fidelidade, o amor e que eles venham entender os seus propósitos a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, capítulo 15 de Marcos, versículo 1 em diante, eu quero compartilhar com você nesta noite a palavra do Senhor e que esta palavra venha falar em nossos corações, fortalecer o nosso valor, a nossa vida, os nossos princípios, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: bem cedo de manhã, os principais sacerdotes, com os líderes religiosos, mestres da lei e todo o sinédrio entraram em conselho. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhes perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Os principais sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Então Pilatos o interrogou outra vez: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Ora, era costume no dia da festa soltar um preso qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que lhes fizessem como de costume. Perguntou-lhes Pilato: queres que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o havia entregado. Os principais sacerdotes, porém, citavam a multidão no sentido de que Pilatos soltasse a Barrabás. Pilatos perguntou-lhes: que farei, pois, com este quem chamais rei dos judeus? Gritaram eles: crucifica-o. Pilatos, porém, lhes perguntou: por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento da história da palavra de Deus, um momento da história da humanidade que cada dia que passa nós vemos valores invertidos. Me lembro que quando ainda moço havia um criminoso que aterrorizava a cidade de São Paulo, conhecido como Maníaco do Parque. E me lembro que ainda naquela época esse cidadão, esse sujeito, ele era procurado pela polícia e pela justiça, e naquela época, sem WhatsApp, sem rede social, sem nenhum tipo de comunicação de massa, a não ser as redes de televisões, a gente via que já naquela época este sujeito tinha fãs, mulheres que
eram atraídas pelo glamour de correr atrás de um assassino. E por que digo isso? Porque você deve estar assistindo aí, você que está vendo nas redes sociais, está vendo pela TV, em programas especializados ou não, que agora tem um matador em sequência, né, um serial killer, ali na região, no estado de Goiás e Distrito Federal. E esse serial killer, ele começou a arrastar também fãs, e eu quero chamar a tua atenção para isso, né? As narrativas que se fazem. Parece que a natureza humana tem isso de adotar o seu bandido de estimação, o seu criminoso de estimação, o seu político corrupto de estimação. E às vezes a gente acha que isso é novo. Não, isso não é novo. Isso é de acordo com a conveniência, isso é de acordo com o valor ético, moral, cívico de cada cidadão, de cada homem. E às vezes a gente vê isso no meio até mesmo dos irmãos. Há um grande apelo por muitas pessoas de caráter dúbio, duvidoso, sem valor cristão, até mesmo dentro das igrejas, em criminalizar a polícia. Eu já disse para alguns amigos e conhecidos que são policiais, e eu vejo que eles não têm assim mais aquele prazer de sê-lo, porque hoje os valores estão tão invertidos que o que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser certo, o que era bom passou a ser ruim, o que é ruim passou a ser bom. A polícia tem sido tratada por alguns populares como criminosos, pelos nossos políticos como criminosos, pelos nossos tribunais superiores, Supremo, nós temos visto coisas assustadoras, ao ponto deste tratar criminoso como se fosse uma alta autoridade, uma pessoa honestíssima. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para este texto, quando os principais, os sacerdotes, os escribas, né, os principais fariseus, eles se reuniram no Sinédrio e chegaram a uma conclusão que iriam levar Jesus perante Pilatos. Quando levaram Jesus perante Pilatos, Jesus ele se manteve em silêncio para cumprir aquilo que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E Pilatos já logo, imediatamente, percebeu que Jesus era inocente, que Jesus não tinha nenhum crime, não tinha cometido nada de errado, que simplesmente ele estava ali porque ele tinha ferido a vaidade de alguns líderes, né, que se acham maior do que Deus. Estes religiosos, fariseus. Então Pilatos se lembrou, ou foi lembrado, de que, em razão da festa que estava por acontecer, havia um costume de soltar um criminoso, qualquer um, ainda diz assim, qualquer um que a multidão pedisse, independente do crime que tivesse cometido. E Barrabás tinha sido preso porque ele havia se rebelado junto com os rebeldes e ele havia cometido um assassinato, ele havia matado alguém. Então, o povo sendo instigado perante Barrabás, o povo pede que solte um preso, conforme o costume.
E assim Barrabás vai proceder e apresenta Jesus, assim Pilatos vai proceder e apresenta Jesus e Barrabás. E Barrabás de um lado, Jesus de outro, e a multidão instigada por estes, que construíram essa narrativa de que Jesus é culpado por seus interesses, que construíram uma mentira para assassinar Jesus, para matar Jesus em morte de cruz. Eles gritam, a multidão, presta atenção, a voz do povo, a gente ouve muitos ditados, a voz do povo é a voz de Deus. Não, às vezes a voz do povo é a própria voz do diabo, que grita e ecoa e às vezes com maior poder do que aqueles que diz, solte Jesus. Então gritava a multidão, Barrabás, 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 e Jesus é açoitado e entregue para ser crucificado. E nós temos visto isso hoje, Você vê nos telejornais, já existe fã-clube para esse serial killer. Já existe pessoas ovacionando ele, achando legal que ele está enganando 400 policiais, que ele está enganando o aparelho do Estado, que ele está cometendo crimes, assassinando. O povo tem achado graça porque ele está matando pessoas inocentes. E por que eu estou dizendo isto? Porque hoje muitos, até mesmo dentro das igrejas, cometem pequenos delitos, pequenas fraudes, o gatunete, roubar o sinal da operadora de TV, o Wi-Fi do vizinho. São coisas aparentemente simples, mas que são crimes de tal envergadura, e acham isso legal, andar pelas margens do que é certo. Crentes que, diante da luz, diante do olhar dos irmãos, parecem pessoas cheias do Espírito Santo, mas saiu dos holofotes do olho do irmão, é um xingador, é um blasfemador, a boca está cheia de torpeza. E às vezes as pessoas que veem isso, acham que isso é natural da igreja, natural do pastoreio. É o pastor que ensina. Não, a igreja não ensina isso. Isso é cultura de malignidade. São síndromes luciferianas, ou seja, essas pessoas, elas têm a multiplicação dos seus comércios escondidas. Se você conhecer a história de Lúcifer, você vai ver como que ele fazia. Na multiplicação do seu comércio, encontrou-se iniquidade nele. A iniquidade estava onde? Na multiplicação do comércio. Ele fazia onde? Ele achava que fazia isso longe das vistas de Deus. Então, se você é aquele tipo de pessoa que, assistindo uma novela ou um filme, torce pelo adúltero, cuidado, você se encaixa junto a esses que gritaram, crucifica-o. Se você é aquela pessoa que está assistindo um romance pecaminoso e torce pelo pecado, olha para dentro de ti e faça uma avaliação da sua vida cristã. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, eu não me canso de repetir porque nós estamos vivendo isso, meu irmão, presta atenção. Você, quando vai ao médico e ele te receita um medicamento para aquela doença, ele te receita por um período, e nosso período hoje é de tomar esse remédio aqui. 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E tem um detalhe, olha o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Será que você conhece alguém assim?
Eu, infelizmente, conheço muitos. E não conheço distante, não estou falando da cerca do vizinho, não estou falando da cerca do curral do outro pastor. Eu digo para os meus pastores que eu sou pastor de ovelha, não sou pastor de porco, não sou toureiro, não sou boiadeiro, não sou criador de bode, não sou pastor de bode, não sou pastor de cabrito, sou pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, tenho plena consciência dos meus deveres, plena consciência das minhas responsabilidades. Conheço Ezequiel 34, cuido para que cumpra a palavra de Deus, para que eu não me encaixe no modelo daqueles pastores de Ezequiel 34. Você tiver curiosidade, vai lá ler. Quando o profeta fala o ai contra os pastores. Mas eu tenho que chamar a tua atenção, meu querido, com esse ato profético desta noite, com esta palavra desta noite. Pare e se olhe, pare e se veja, pare e se corrija, pare e olhe para dentro de si. Cuidado, boquinha, o que fala, cuidado com aquilo que você fala entre as quatro paredes. Nas quatro paredes pode tudo. Não, não pode. Nas quatro paredes não pode tudo, não pode blasfemar, não pode ter palavra torpe, não pode ter xingamentos, não pode. Mas um dia uma pessoa me perguntou, Pastor Luiz, o senhor avalia que este caso, isso foi em 2011, não pode ser uma replicação do sacerdócio? Não. Não, porque nós não temos tais costumes em nossa igreja. E que tais costumes são esses? Tais costumes de xingamentos, tais costumes de palavras torpes, tais costumes de blasfêmias. Nós não temos esse costume. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso, para esse valor que a gente tem visto hoje. Esse valor tão conturbado, tão deturbado, tão imoral, tão apócrifo, tão maldito que é uma cristandade, um cristianismo raso, superficial, um ajuntamento de pessoas num clubinho chamado Clubinho da Fé, em que qualquer narrativa, ou qualquer um que dá o grito de destruição e de desgraça, todos seguem. É como se fosse uma locomotiva para o inferno, os outros só são vagões que vão aonde essa locomotiva leva. E quem era a locomotiva nesse período? O Sinédrio, o sacerdote, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, os escribas, os fariseus, os religiosos da época que eram donos da verdade. E hoje nós vemos, nós temos acompanhado a nossa política, né, aonde, para você entender melhor, né, em vez de o cachorro fazer xixi no poste, é o poste que está fazendo xixi no cachorro. E eu quero te perguntar, irmão, principalmente você é um iada original, você é uma pessoa que se prostra em verdade, você é uma pessoa que clama ao Senhor. Um dia me perguntaram, pastor, eu vi uma pessoa que era da sua igreja e hoje essa pessoa está toda torta. Então, é que ela, para andar aqui tinha que ser reto, mas ela foi para um lugar onde ela pode ser torta. Porque eu não aceitei que ela entortasse aqui. Porque nós não temos essa narrativa, nós não temos esse valor. E temos que pregar e aprender e manter o sim, sim, não, não. Todos temos falhas? Sim, todos temos falhas. Todos temos erros? Sim, todos temos erros. Inclusive eu. Todos cometemos pecado? Sim, cometemos pecado. Só que isso é um acidente na nossa vida, não é uma constante, não vivemos num mundo de pecados e atolados nesse pecado. O mundo está conturbado. E Jesus deixa isso bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós discernimos o mundo espiritual, as coisas espirituais das espirituais, ambas são espirituais, porém, o que vai dizer se eu estou no caminho certo é a minha
linkar-idade, o meu comprometimento, o meu vivenciar, a minha vivência, o meu relacionamento com Deus, o como eu estou comprometido com o Senhor, o como eu estou comprometido com a Sua palavra, o como eu estou comprometido com a fé. Por isso hoje, meu querido, eu quero fazer essa reflexão e promover para você essa reflexão. Observe o mundo à sua volta. E eu quero fazer uma pergunta: se fosse hoje, quem você soltaria? Quem você soltaria? Será que você gritaria Jesus ou gritaria Barrabás? Será que você gritaria para apoiar um ladrão ou para apoiar um honesto? O ladrão, o assassino, aqui Barrabás, o assassino, representava a real religiosidade daquele povo, o jogo de interesses, a corrupção que havia no templo, o comércio que havia no templo, toda a destruição moral, ética que havia naquela época. E hoje, será que está diferente? Então você faria coro com quem? Com quem você faria coro? Pense nisso. Reflita sobre isso. E veja qual é o seu valor. E valor aqui, eu não estou falando de precificação, mas também pode ser. Valor eu estou falando de conceitos, estou falando de educação, estou falando de princípio, estou falando de valor cristão. Infelizmente, quando nós fazemos uma reflexão e olhamos para o nível de igreja que nós vemos hoje, confesso para vocês que eu me preocupo se essa igreja de hoje não gritaria: crucifica Jesus. Porque fazemos isso com o nosso testemunho. E não é o testemunho só visto, visível, na luz. É aquele testemunho lá dentro de casa, lá dentro do trabalho, lá dentro da universidade, da escola. É o testemunho do secreto. Então, quero convidar você a reavaliar a sua fidelidade. E nesse ato profético, dar um grito de vitória, um grito de liberdade. Se você é uma pessoa que está dentro da igreja e está torcendo pelo serial killer que já assassinou tantas pessoas e que está dando um prejuízo e que está virando mídia, e o cara ainda, preste atenção, que é mais grave, ele se julga satanista. E tem gente falando: uau! Crente, acha legal. Se você é um tipo de pessoa que está dentro da igreja e acha isso legal, eu convido você a se converter. Eu convido você a rasgar-se diante de Deus, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e pedir perdão pelo valor tão podre que existe dentro de você. A corrigir a sua vida, em nome de Jesus. Porque Jesus é amor, é vida, é graça, é compaixão, é respeito. E vou além. Será que a tua vida, que você acusa que as pessoas estão destruindo, ou que alguém chegou e destruiu e acabou com a sua vida, não é você mesmo que está acabando? Se você está em casa agora, olhe para o irmão que está do teu lado aí e fala para ele: ó, você fala demais, hein? Teu problema é a tua língua. Se você aprendesse a calar a boca, talvez você seria uma pessoa de grande sucesso. Para que se cumprisse o que foi dito, Jesus ficou quietinho. Queridos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderia abrir a boca em 2 palavras, nem precisa de uma frase inteira. Jesus tinha desmontado toda a narrativa daqueles sacerdotes hipócritas. Porém, para que se cumprisse o que foi predito sobre ele, em todos os contextos bíblicos,
ele se manteve em silêncio. E o que ele nos ensina com isso? Às vezes o silêncio vai te levar para a cruz. Vai massacrar a tua carne. Mas você vai ter uma manhã. Quero dizer para você que o terceiro dia vem. E quando ele vem, é em glória e é em graça. Talvez se você aprender a ficar de boquinha fechada, irmão e irmã, a tua vida se transforme. Se você aprender a escolher as coisas na sua vida, não pelas vistas, não pelas remunerações, não por aquilo que o dinheiro pode te dar ou que o dinheiro pode comprar, e você escolher tomar decisões pautadas na palavra de Deus, na oração, pautadas naquilo que é certo para a sua vida, você não vai ser mais uma pessoa guiada por valor financeiro, mas por valor humano cristão. Ou cristão humano, porque Cristo vem primeiro. Então avalie suas decisões, o que você tem feito. Não, eu estou orando, pastor, eu estou orando e Jesus me falou o quê? Não, que eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ganhar mais, porque se eu fizer isso, eu vou ser ovacionado, porque se eu fizer isso, todo mundo vai me ver. Será que isso é o que Deus quer para você ou é o que você quer para você? E aí eu retomo para você ler e buscar de Deus no teu secreto. Se você tem secreto, né? Porque às vezes nem secreto é mais, é tão evidente, é tão latente na tua vida o pecado, que a hora que você berra já é bode. Já evoluiu, de cordeirinho para bode. Cuidado, irmãozinho, cuidado, irmãzinha. Preste atenção. Chegou a hora de você ruminar tudo isso, chegou a hora de você ouvir essa palavra, chegou a hora de você refletir e ter essa palavra profética ministrada na sua vida. Assista novamente, pegue o seu caderninho, pegue a Bíblia, sente, leia, estude, anote, analise. Se tiver dúvida, entre em contato com os pastores da igreja, nós vamos te explicar, porque no meio do reino de Deus não pode haver dúvidas. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor os guarde e os proteja, que esta palavra não volte vazia, que ela alcance o coração dos teus filhos e que eles possam refletir na sua vida cristã, na sua vida de amor, de esperança e de paz, e se a mesma está assim, eu os abençoo e profetizo sobre suas vidas uma grande semana de paz, um fim de semana maravilhoso e, Pai, independente das condições que estamos agora em nossa cidade, com esse fechamento, Pai, que o Senhor possa levar esta palavra dentro dos corações e que os seus filhos sejam agraciados com a glória do Teu nome. Eu os abençoo e profetizo transformação em suas vidas, em o Teu nome, no nome do Teu Filho e do Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Queridos, quero deixar para vocês alguns recados, né? Você, líder de célula, e você, membro de célula, continue se comunicando. Nossas células, a maioria delas, né, já voltaram para o online. Você que não está no online, fique atento aos horários aí no seu grupo de célula. Você que não está em célula, deseja entrar numa célula, entre em contato com a nossa igreja, entre lá na nossa página no Instagram e pode nos chamar que nós vamos estar informando para você a célula mais perto ou a conexão melhor para você de célula. Também nós teremos neste domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto de celebração, uma palavra poderosa para a sua vida, e às 16 horas nesse domingo, devido ao a nossa realidade no município aqui de São José do Rio Preto, que está com lockdown noturno a partir das 18 horas, o nosso culto, excepcionalmente, nesse domingo e no próximo, será às 16 horas. Estaremos aqui reunidos no templo, obedecendo todas as regras de higiene e segurança e também transmitindo pelo canal no YouTube. Eu aguardo vocês e quero agradecer a cada um que está nos assistindo, agradecer a cada irmão e que essa palavra realmente venha fazer morada no seu coração.
Eu te agradeço, tenha uma noite de graça, de paz e de esperança. Que o grande amor de Deus esteja abençoando a sua vida, que a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja derramando sobre vocês e que o Espírito Santo do Senhor venha encher as vossas vidas em nome de Jesus. Um forte abraço e a graça e a paz, em nome do Senhor.